Olá, pessoal. Meu nome é Nicolas, eu sou professor de Biologia 2 do ENA, Espaço Novo Acadêmico, e sou acadêmico de Medicina do UFC Sobral. Estou aqui hoje para falar sobre o capítulo 4 do nossa apostila, fala sobre o mecanismo de especiação e a genética das populações. Esse é meu roteiro norteador, como vocês podem ver, e vamos lá. Bom, a história da vida ela é pautada nesse legado da constante mudança ao acaso, que seria as mutações. A história da evolução ela revela a existência de três grandes processos que ocorrem simultaneamente, que seriam eles: a anagênese, que é quando uma espécie ela muda, né, ela ocorre uma mutação, ou então ocorre algum processo que altera essa espécie, altera as características dela dentro do ramo filético sem reparti-lo. Temos também a cladogênese, que é o mesmo processo da anagênese, porém ocorre uma repartição, ocorre uma cisão em dois ou mais ramos filéticos independentes. E, por fim, ocorre a extinção, que é o processo que altera esse padrão de especiação, remodelando a evolução ao acaso. Bom, os históricos pré-darwinianos de evolução são basicamente três: a ideia primária da biodiversidade encontrada no livro Gênese, na Bíblia, em que essa ideia foi sustentada desde a ascensão da Igreja Apostólica Romana até o século V, no século V, onde ocorreu essa ascensão, até o século XV, onde ocorreu o fim da Idade Média, com a invasão da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos. Nós também temos as bases evolucionistas de Montesquieu e Mayet, onde as espécies se multiplicam por mecanismos industriais e, segundo essas bases evolucionistas de Montesquieu, os peixes eles são a raiz filética que dá origem tanto às aves quanto aos mamíferos. Nós também temos a ideia de Buffon, onde primatas, humanos e outros animais apresentam um mesmo ancestral em comum. E aí nós entramos na era peri-darwiniana e a darwiniana propriamente dita, onde nós temos o lamarckismo, né? O lamarckismo que seria a ideia que abrange a lei do uso e desuso e a ideia que abrange a lei da transmissão das características adquiridas, no qual aqui nós temos duas girafas. Essas girafas usam demais o pescoço para conseguir alcançar as folhas dos galhos mais altos, e aí, por usar demais o pescoço, vai crescendo o pescoço. E esse pescoço ele é transmitido para as gerações posteriores. Nós também temos o darwinismo, que vai falar sobre a lei da seleção natural, em que nós temos girafas de pescoço grande e pescoço pequeno, e as folhas dos ramos mais altos elas vão prevalecer. Por essa prevalência das folhas dos galhos mais altos, nós temos que as girafas de pescoço pequeno elas acabam não conseguindo chegar ao alimento e acabam morrendo por inanição. E aí, as girafas de pescoço mais alto, elas acabam por se reproduzir mais, deixar mais descendentes férteis. Bom, e o conceito de evolução, ele é definido como qualquer processo de crescimento e evolução ou desenvolvimento. A ideia de evolução, ela não deve ser entendida como uma melhor espécie em detrimento das outras, como é muito difundido, como, por exemplo, o homem é a melhor espécie. Não. O homem é a espécie mais adaptada para o ambiente que ele está. E sim, o conceito de evolução deve ser pensado como a espécie melhor adaptada para aquele meio que ele se encontra. E o conceito evolucionista, nós temos três. A Lamarck, conceito evolucionista de Lamarck, onde ele fala sobre a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Nós temos as teorias de Darwin, que vai falar sobre a seleção natural.
E nós temos as teorias do neodarwinismo, que vai puxar as teorias darwinianas e vai mesclar com os conhecimentos atuais de genética, e principalmente com os descobrimentos de Gregor Mendel, o pai da genética. Bom, nós temos aqui o neodarwinismo, onde ele vai falar sobre fatores que aumentam a variabilidade, como, por exemplo, a mutação gênica, a mutação cromossômica e a recombinação. Também há fatores que atuam sobre a variabilidade, como, por exemplo, a seleção natural e as suas vertentes, como nós vamos falar a posteriori nesta aula. Os processos de migração, sendo a imigração e a emigração, e a oscilação genética. E também nós temos os estudos comparativos de organismos vivos ou fósseis, que aí nós vamos falar sobre a homologia, a analogia, os órgãos vestigiais e a embriologia comparada e estudos dos fósseis, como a gente já falou em aulas passadas. Aqui nós vemos um filograma, né, onde nós temos o processo de aparecimento dos primatas, né? Processo de evolução dos primatas. Nós temos aqui os mamíferos insetívoros, e a partir dele nós temos a produção dos galhos filogenéticos. Os símios do Novo Mundo, aí nós temos aqui um ancestral do homem, os símios do Velho Mundo, o gibão, aí temos outro ancestral, nós temos o orangotango, o gorila, outro ancestral, que é o Australopithecus, nós vamos falar na próxima aula, o chimpanzé e o homem. Bom, aqui nós temos os hominídeos, né, que abrange aí todo o gênero Homo, né, como o Homo habilis, o Homo sapiens e por aí vai. E o conceito de espécie, ele é definido brilhantemente por Ernst Mayr, que ele vai falar sobre as espécies são agrupamentos populares naturais, intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. O que ele quer falar com isso? Para uma espécie ser espécie, ela tem que ser natural, não pode ser programada geneticamente. Intercruzante, ou seja, eles têm que gerar, eles podem ter, no caso, a oportunidade de cruzar no mesmo habitat, como, por exemplo, leões podem cruzar no mesmo habitat dele. Porém, se eu colocar leões e tigres, eles são de habitats diferentes. E não é interessante cruzar eles, apesar de já ter sido feito, né? E também eles têm que ser reprodutivamente isolados, como eu falei agora, de outros grupos semelhantes. Bom, o conceito de espécie é em cima dessa teoria de Ernst Mayr, onde ocorre que a formação de novas espécies continuamente. Nós temos então o conceito filogenético de espécie, que é definido como um grupo irredutível de organismos diagnosticavelmente diferente de outros grupos, intimamente ligados a um modelo parental de ancestralidade e descendência. Ou seja, eles têm que ter um descendente comum. Por exemplo, esses lagartos aqui, eles têm um descendente comum que é essa raiz filética. E aí gerou o lagarto da espécie A, o lagarto da espécie B e o grupo de lagartos da espécie C. Uma grande restrição ao conceito de espécie é porque ela não é aplicável às espécies que se reproduzem assexuadamente. Ou seja, espécie, segundo o conceito de Ernst Mayr, é somente, na verdade, é restrito somente àquelas espécies que reproduzem sexuadamente. E o evento crucial para que faz com que haja especiação é o isolamento reprodutivo entre as espécies. Ou seja, se duas espécies, na verdade, se dois grupos, eles podem cruzar, só que ocorreu ali uma barreira e que impede eles de cruzarem, isso é um processo de iniciação de especiação. Porém, se eu coloco um lagarto de um lado para o outro e eles cruzam e têm descendente fértil, isso quer dizer que eles ainda são da mesma espécie. Porém, se eles cruzam e não dá descendente fértil,
são de espécies diferentes. Bom, e aí nós temos vários mecanismos de isolamento reprodutivo, sendo eles os pré-copulatórios e os pós-copulatórios. Os pré-copulatórios são 3. O isolamento sazonal ou de habitat, onde parceiros em potencial não se encontram ou eles não se encontram em época de acasalamento. Por exemplo, como eu falei, os leões e os tigres. Leões são originários das savanas e os tigres das florestas. Ou seja, eles não têm a possibilidade de se encontrar naturalmente. Também tem o isolamento etológico ou comportamental, no qual parceiros em potencial se encontram, mas não copulam. Isso ocorre devido a mudanças significativas na corte entre machos e fêmeas. Ou seja, não há corte dos machos em relação às fêmeas. Por exemplo, pássaros de espécies diferentes. O ritual de corte em pássaros de espécies diferentes não agrada a fêmea. Agrada a fêmea da espécie diferente, no caso. E também nós temos isolamento mecânico ou morfológico, onde parceiros se encontram, copulam, mas não há transferência espermatozoide. Por exemplo, diferenças proporcionais, como, por exemplo, colocar um Pitbull Terrier ou então um Dog alemão, né, que ele é bem grande, e um Pinscher para cruzar. Um Pinscher adulto, um Pinscher macho, perdão, e um Dog alemão fêmea. Não é isolado mecanicamente deles dois cruzarem. Pode ter cruzamento? Pode, mas não naturalmente. Os pós-copulatórios são o pré-zigótico e o pós-zigótico. O pré-zigótico são a transferência espermatozoide ocorre, mas o óvulo não é fertilizado. Por quê? Porque na corona radiata, vocês vão ver isso na embriologia, na verdade, ocorre uma não identificação entre os gametas. Então, ocorre a mortalidade, gamética ou a incompatibilidade espermatozoide-óvulo. Temos também os pós-zigóticos, que são eles a inviabilidade dos híbridos, ou seja, o híbrido morre dentro do útero por incompatibilidade cromossômica, a esterilidade dos híbridos, ou seja, o híbrido nasce viável e, porém, na verdade, ele é infértil, como ocorre aqui no cruzamento de um cavalo com um jumento, ou então de uma jumenta com um cavalo com uma jumenta, ou então um jumento com uma égua, né? Que ocorre o nascimento do burro, perdão, o cavalo, vocês entenderam. O cavalo com o jumento, eles geram um descendente, só que o descendente ele é infértil. E temos também a inviabilidade dos híbridos de segunda geração. Ou seja, o primeiro híbrido nasce, ele é fértil, porém, quando vai cruzar o híbrido com outra espécie, os indivíduos da segunda geração morrem dentro do útero, por incompatibilidade cromossômica. Os processos de especiação são vários, mas nós temos dois aqui das duas modalidades principais. Nós temos a anagênese e a cladogênese. No processo de especiação, uma população inteira altera totalmente, acumulando grande número de variações até seus espécimes se tornarem completamente diferentes dos seus antecessores. E, na ausência de possibilidade de acasalamento viável, com prole fértil viável, ou seja, o acasalamento tem que ser natural e viável, ou seja, não podem haver mecanismos pós- e pré-copulatórios, pré- e pós-copulatórios, e a prole tem que nascer, na verdade, e essa prole nascida ela tem que ser fértil. E isso tudo compreende a formação de uma nova espécie. Os tipos de especiação são dois, nas modalidades, no caso. Nós temos a anagênese, onde ocorre uma característica que ela se altera ao longo do tempo no interior de uma mesma espécie. Por exemplo, essa ave, não sei se vocês estão vendo,
o cursor. Essa ave, dentro desse ramo filético dessa ave, ocorre várias alterações, várias características vão sendo incorporadas à espécie, e aí ocorre uma quebra, e essa espécie, ela origina uma outra espécie diferente. Há uma alteração dessa espécie. Ou seja, essa espécie, ela origina essa outra aqui. Não ocorre uma cisão em duas espécies diferentes. E nós temos também a cladogênese, onde uma característica se altera ao longo do tempo em uma espécie que origina duas ou mais outras espécies descendentes. Ou seja, essa espécie origina duas novas espécies. E nós temos os mecanismos e modelos de especiação. São eles: os mecanismos de especiação, a especiação geográfica e a poliploidia, e os modelos, na verdade, de especiação são a alopátrica, sendo diferenciada em vicariância, e a peripátrica. Nós também temos a parapátrica e a simpátrica. Vamos falar um pouco dos mecanismos primeiros de especiação. Bom, os mecanismos de especiação são dois, que seriam a especiação geográfica, onde há a radiação adaptativa, o que a gente pode ver nessa figura aqui dos tentilhões de Darwin, no qual uma espécie inicial ocupa grande número de habitats. E, a partir de dificuldades originárias de cada um desses habitats, ocorre o surgimento de inúmeras características. Essas características elas vão se aprimorando com o passar do tempo, e então ocorre o surgimento de várias espécies simultaneamente. Como, por exemplo, aqui nos tentilhões de Darwin, nós temos uma primeira espécie que come sementes, e ela vai, na verdade, habitar vários locais. E aí, ela origina um grupo que come folhas, um grupo insetívoro, perdão, um grupo que se utiliza de ferramentas, né? Outro grupo que se alimenta de larvas e outro grupo que se alimenta de frutas e brotos. O que há de diferente neles? O bico. O bico ele é especializado para algumas características, né? Nós também temos a poliploidia, que são resultados do cruzamento entre espécies divergentes, geralmente não viáveis, mas, se o forem, são estéreis. Por exemplo, aqui nós temos o exemplo do trigo, mas também nós temos outros exemplos, como morango e etc. Nós temos aqui um trigo, que diploide, ele tem 28 cromossomos, e outra espécie de trigo que diploide ele tem 14 cromossomos. Nós vamos então cruzar esses dois tipos de trigo, e aí nós temos a duplicação dos cromossomos, onde nós temos um terceiro tipo de trigo que ele dá 42 cromossomos diploide. Para que esses híbridos sejam férteis, se faz necessária a ocorrência da poliploidia em sua gênese. Dentro disso também nós temos o exemplo do morango, onde o morango que nós comemos, na verdade o morango que é aceitado é o morango 8N, que é o morango doce. Mas nós temos outros morangos azedos, nós temos também maracujás azedos, maracujás doces e por aí vai. São espécies que ocorreram devido à poliploidia. Bom, falando agora sobre os modelos de especiação, nós temos o modelo alopátrica, né, que ele é diferenciado aqui pelo surgimento de barreiras geográficas entre as populações, fazendo com que haja um menor contato entre esses indivíduos, fazendo com que sejam adquiridas variações distintas, ou seja, características distintas entre essas duas populações, até que ocorra, então, o isolamento reprodutivo. Nós temos aqui uma espécie inicial de besouros, digamos assim. E aí, por algum desastre ambiental, ocorre a formação de um lago entre elas, entre a mesma espécie de besouro. E aí vão ocorrer diferenciações, né? Vão ocorrer variações distintas entre elas,
Um lado aqui, ele vai conservar a sua cor mais, digamos assim, branco, bege, marrom, não sei bem. E outra, ela vai considerar aqui, vai variar as suas cores entre tons de verde. E aí, quando esse rio ele secar, né, em algum momento no futuro, mesmo que haja o encontro dessas duas espécies de besouro, elas não vão ser reprodutiva, elas não vão ser reprodutivas entre si. E isso é especiação alopátrica. Nós também temos as bifurcações da alopátrica, né, que nós temos a vicariância, onde ocorre a distribuição de uma espécie ancestral em duas ou mais áreas, onde uma barreira geográfica efetiva é imposta entre elas. Ou seja, nós temos esse primeiro exemplo aqui, onde nós temos lagartos, eu acho que isso é um lagarto, vermelho, laranja, sei lá. E aí, esse rio, ele cruza assim, como se fosse um V. Só que por um desastre ambiental, esse rio agora ele vai cruzar para baixo. E aí nós temos duas espécies que vão se originar com o passar dos tempos, né? Nós temos um lagarto, então, vermelho alaranjado e um lagarto verde esbranquiçado. E isso é a especiação alopátrica por vicariância. Também nós temos a especiação alopátrica por peripátrica, onde ela ocorre devido à formação de uma colônia periférica a partir de uma população original, que vai ocorrer por dispersão. E após várias gerações ocorre o isolamento reprodutivo. A gente pode observar nesse segundo exemplo. Nós temos aqui a mesma espécie de lagarto vermelho alaranjado e um lagarto, na verdade um não, né? Um grupo de lagartos consegue vir para essa ilha aqui. E, com o passar dessas gerações, nós vamos ter indivíduos isoladamente, reprodutivamente, perdão, isolados. Outro modelo de especiação é a parapátrica, onde ocorre uma especiação sem que haja isolamento geográfico, ou seja, sem que haja uma barreira geográfica entre elas. As populações divergem por adaptação a ambientes diferentes dentro de uma faixa de dispersão de uma mesma espécie ancestral. E ocorre a adaptação a ambientes distintos, que ocorrem ao longo da grande faixa de dispersão da espécie ancestral. Ou seja, o que ele quer falar com isso? Bom, aqui nós temos uma zona híbrida. Essa zona híbrida, vamos dizer que ela é a zona inicial, onde nós temos uma espécie que ela é verde com azul. Porém, essas espécies elas vão interiorizando, né, de um lado e de outro, e devido a adaptações ao ambiente que elas se encontram dentro desse interior, um lado vai ficar amarelo amarelo. Um lado vai ficar verde e outro lado vai ficar azul, né? Porém, ainda nós vamos ter essa zona híbrida. Entretanto, essa zona verde e essa zona azul, elas são isoladamente reprodutivas. São reprodutivamente isoladas, na verdade. Como último modelo de especiação, nós temos a simpátrica. Ela não envolve isolamento geográfico, ou seja, não há uma barreira, e essas populações elas vão habitar a mesma área restrita. E ocorre, então, quando uma barreira biológica, lembrem bem, uma barreira biológica, ela é estabelecida ao intercruzamento e então se origina duas espécies diferentes dentro dos limites da população, sem que haja segregação espacial. Ou seja, nós temos uma população primária, eu acho que isso daqui deve ser a abelha, né? E aí ocorre então uma barreira biológica. E aí nós vamos ter, com o passar do tempo, duas espécies diferenciadas. Fazendo uma comparação global, nós temos o quê? Nós temos a alopatria, a peripatria
a parapatria e a simpatria. E aqui é um quadro global que a gente pode estudar para que a gente possa comparar um com o outro. Por exemplo, em todas elas nós vamos ter uma população original. Na alopatria ocorre uma barreira geográfica. Na peripatria ocorre a dispersão para um outro habitat. Na parapatria também ocorre uma dispersão para outro habitat, mas eles podem ser, como eu posso falar? Eles podem se reencontrar de novo, digamos assim. E na simpatria ocorre uma mudança biológica, uma mudança genética dentro dessa mesma população original. Então, nós temos a evolução do isolamento reprodutivo e na alopatria, um lado vai se isolar do outro. Na peripatria também, um lado vai se isolar do outro. Na parapatria, vai haver um isolamento desse habitat que vai estar adjacente ao habitat original. E na simpatria ocorre uma divergência, né, uma evolução dentro da mesma população. Já falando sobre as novas espécies, na alopatria essas espécies elas são na verdade não é que são intercruzantes, mas elas podem se manter em equilíbrio nas novas áreas, bem como nas outras, né? Eu posso falar isso da parapatria, perdão, ocorreu aqui um problema. Eu posso falar isso da parapatria, da peripatria e da simpatria. As novas espécies distintas, elas vão se estabelecer depois do equilíbrio das novas áreas. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito pela atenção. Eu fico aberto a tirar dúvidas no nosso canal no WhatsApp. E vocês podem também me perguntar no Instagram e etc. Eu vou enviar esse TC de Biologia 2, número 4, no e-mail do ENA, para que vocês possam ter acesso. Obrigado, até mais.